Bom, boa tarde aqui a todos que estão ouvindo a gente nos nossos vídeos que a gente já está criando até um hábito de fazer. A gente está respondendo as perguntas aí do pessoal que envia aqui para a Clínica Huxley, né? Sobre dependência de substâncias. Primeira pergunta aqui que a gente tem é o seguinte: quais são os critérios usados pela clínica para fazer uma internação? Olha, os critérios, né, para internar uma pessoa devido à dependência química não são os da clínica. Existem leis a respeito disso, né, e a lei ela prevê quando a pessoa quer se internar, né, quando ela está com dificuldade de parar com a droga, já tentou fazer o tratamento em casa, com o médico, com o psicólogo e não está conseguindo, e ela quer fazer alguns exames e também se afastar um pouco do ambiente para parar. Então, o primeiro critério é que a internação pode ser feita por qualquer pessoa que queira, né? Existem os critérios aí, que são os critérios legais para uma internação, que é quando a pessoa também está correndo um risco iminente de morte, quer dizer, se é uma pessoa que está em estado de psicose, quer dizer, que está em estado de confusão mental, se é uma pessoa que tem uma doença grave, uma doença que ela precisa tratar como a diabetes e não está tratando e está correndo risco de morte também por não estar se tratando, por exemplo, devido às drogas, ela deve ser internada. Quando a pessoa oferece risco para os outros, né? Quando a pessoa pode agredir um cônjuge ou bater um veículo sob o uso de substâncias, são causas muito comuns aqui, então para preservar a vida de terceiros. E perturbações graves da ordem pública, né? Pessoas que estão muito alteradas em ambiente público, em condomínios, em ambientes de trabalho, em hospitais e outros lugares que não estão conseguindo se controlar, né? E também aquelas pessoas que perderam a capacidade de se cuidar sozinhas, né? Quando elas não estão conseguindo mais se cuidar, não estão se alimentando, não estão tomando banho, estão se colocando em companhia perigosa, sem ter crítica do que está acontecendo. Então, várias situações aqui que existem não só no Brasil como no mundo, onde as pessoas que têm problema de dependência de substância ou devem ser internadas ou precisam de internação ou querem ser internadas, né? Nem todo mundo que tem dependência de substância precisa se internar, mas existem casos aí, como eu disse, que isso é necessário, não é, Alexandre? O uso de drogas, ele tem algumas fases, né? Primeiro é a curtição, a contemplação, né, daquela situação. Daí a pouco já vem usar para viver e viver para usar. E o indivíduo perde totalmente o controle da vida, criando situações com polícia, criando situações com família, criando diversas situações que vai se complicando cada vez mais, né? E complicação de saúde também. Então também é feito vários exames para poder ver, é feito uma pesquisa socioeconômica, é feito uma triagem, uma abordagem com a família. Muitas das vezes a família se torna mais doente que o próprio dependente químico, né? Então, antes de uma internação, tem um bate-papo, tem toda uma entrevista, uma abordagem para a gente poder avaliar, né? Se é caso de internação, se não é caso de internação, porque nós podemos correr risco aí de errar com essas internações, né? Então, a gente tem tentado fazer de forma coesa, tranquila, em comum acordo com todos, né? Então, é assim que funciona. Olha, nós temos outras perguntas aqui enviadas aí para um internauta, né? Se é possível ficar livre das drogas sozinho. Muitas pessoas, né, conseguem parar de usar a droga
Porque muitas vezes não estão dependentes da droga, chegaram à conclusão que aquilo não é bom, ou às vezes um cônjuge, um namorado, uma namorada não admite mais, ou a própria pessoa chega à conclusão que está se envolvendo com uma coisa perigosa, ou a pessoa tem uma dependência leve, né? Que ela procura se afastar da droga, do álcool. Então é sim possível, mas existem alguns estágios onde a pessoa está muito dependente, ou onde a pessoa já tem um tempo de uso, uma profundidade de uso muito grande, que ela vai precisar de ajuda, né? Pode ser de um grupo de narcóticos anônimos, pode ser de um psicólogo, pode ser de um psiquiatra, até mesmo de um religioso. Em casos mais severos mesmo, aí precisa de uma ajuda mais especializada ainda para poder conseguir, né, Alexandre? Tá parando aquilo que tá matando ou está prejudicando, né? Partindo do princípio que os defeitos de caráter vêm na frente, né? Com compulsão e obsessão pelo álcool e pela droga, é possível parar sozinho, mas para que eu venha ter qualidade de vida, para que eu venha melhorar a minha estima, para que eu venha me conhecer melhor, nada melhor que um programa de autoconhecimento, sabe? Profissionais estando lidando com isso. Não estou dizendo que a internação é a única saída, mas sozinho é muito mais difícil. E em Narcóticos Anônimos nos diz que sozinho eu não consigo, né? Eu preciso estar irmanado, eu preciso estar buscando ajuda com outras pessoas. Então parar de usar droga é fácil, agora eu me manter sem anestesia, eu me manter sem a fuga, é que se torna um pouco complicado. Bom, vamos aqui para a nossa terceira pergunta. Um internauta pergunta para a gente se a gente faz tratamento para depressão em regime de internação. Olha, quando as pessoas são internadas, né, por abuso de droga, existe uma porcentagem muito grande, mas bem grande mesmo, que tem a comorbidade, quer dizer, além da dependência da droga ou do álcool ou do tabaco, ela também tem algum outro problema de saúde que vai dificultar ou até mesmo impedir com que ela vá aderir a um programa de recuperação, um programa terapêutico, não é? A depressão é uma dessas comorbidades, então as pessoas podem sim se internar para tratar da depressão. Precisa ver se essa depressão vai responder só à psicoterapia, se ela vai precisar usar antidepressivos e estabilizantes de humor. E também, hoje em dia, nós temos aqui a máquina, o aparelho de estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento aprovado, né, pelos órgãos governamentais para tratamento da depressão sem o uso de medicação, porque muitas pessoas melhoram da depressão, mas se queixam muito ou não podem estar tomando medicações por problema de fígado, de rim, gravidez, várias coisas que as pessoas não podem usar a medicação. Então existe a estimulação magnética transcraniana, um tratamento feito com ondas magnéticas para tratar a depressão. Então a resposta é sim, né? Podemos sim tratar de depressão em regime de internação. E partindo do princípio que é uma doença que abrange o físico, mental e o espiritual, tripé, né? A clínica Huxley tem atuado de forma diferente da maioria aí, em cima do diagnóstico, né? Então, diagnóstico seria um deles seria a depressão, e como outros, né? Que as clínicas hoje não preocupam. E 60% das internações hoje sempre tem uma comorbidade. Ou essa comorbidade, esse problema mental, vem antes mesmo até da droga, ou pode ser também contraído com o uso excessivo de droga, né? A gente tem tido aí experiência com meninos novos que nem têm a dependência química instalada ainda, mas com surto psicótico desencadeado por maconha. Isso é polêmico, eu estou falando disso, mas quem quiser conhecer, venha nos conhecer, que eu tenho alguns pacientes com essa situação, não em tratamento de internação, mas em tratamento ambulatorial. Bom, acho que o Alexandre resumiu bem aí essa questão. Vamos para a nossa outra questão.
Como eu sei que o meu filho não vai sofrer maltrato? Pergunta uma internata, né? Olha, aqui no nosso meio, né, no Brasil, a gente vê na imprensa que existe sim o problema do maltrato, é um problema muito sério. As autoridades sanitárias, elas trabalham com muito afinco para evitar esse tipo de coisa, fiscalizando, fechando esses estabelecimentos, não é? Então, para você saber se alguém vai sofrer um maltrato durante uma internação, você tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa vai estar vulnerável, ela vai estar ou na abstinência da droga, com alteração de humor, pode estar irritada ou usando algum remédio. Então a gente recomenda que a pessoa se informe sobre o local que está procurando para internar alguém, verifique nos meios aí que existem para você ver se a instituição tem histórico de violência. Os dependentes de substância, muitas vezes insatisfeitos, né, por estarem internados, por estarem longe da droga, eles fazem que nem a história do Pedrinho e do Lobo, né? Que eles mentiam. Pedrinho mentia que o lobo estava vindo para pegar ele, e todo mundo corria lá e não era nada. Depois, quando era verdade, ninguém acredita. Então, para a gente saber se está havendo maus tratos, aqui pelo menos a gente trabalha aberto, né? As pessoas podem visitar os pacientes, os pais conversam quando vêm fazer o tratamento ambulatorial, sempre tem muitos pais aqui, conversam entre eles sobre o tratamento, muitos pacientes que já ficaram muito tempo com a gente aqui, e tem que ter um responsável técnico, né, um médico que assine por aquilo. Se houver um maltrato, ele tem que responder no conselho de classe, ele tem que responder na justiça. Existem os psicólogos que vigiam também. Esse tipo de truculência, de coisa, não é admissível. Existe o pessoal da equipe terapêutica que está junto dos pacientes, né? Então, é a equipe, a informação e a conversa com quem já utilizou o serviço é o que eu aconselho para prevenir esse tipo de problema que existe e é uma realidade aqui no nosso meio, não é, Alexandre? E venha conhecer, né? Venha conhecer se a clínica é legalista, os documentos, né? Os alvarás que é necessário para ter, os profissionais que trabalham, né? Pode vir conversar comigo, conversar com o Dr. Fábio, a gente está sempre aqui. Não. E se você chegar numa clínica para conhecer as instalações dessa clínica e você não vê paciente no pátio, você não vê paciente transitando, você pode desconfiar, tá? Porque quando chegam as visitas, eles se escondem para não ter que contar o que acontece lá dentro. Mas se você chegar na clínica, ela continuar funcionando e continuar tendo todas as atividades de forma tranquila e de forma normal, vocês vão poder perceber que a coisa funciona no amor, na atenção, né? Nós partimos do princípio que todo dependente químico chega até nós muito sofrido, muito detonado. A droga, a polícia, os próprios traficantes. Para vir para um tratamento para ser maltratado é melhor não vir. Então, o que a gente dá aqui para eles em abundância é muito amor, muita atenção e muito carinho. Bom, nós vamos aqui para a nossa quinta pergunta. Quais profissionais compõem a equipe multidisciplinar? Olha, o tratamento da dependência de substância, né, e a dependência é um fenômeno complexo. Ele envolve inúmeros fatores, né? Então, realmente é necessário uma equipe para que a gente faça um tratamento de primeira qualidade. A equipe compreende um médico psiquiatra para acompanhar o paciente, o psicólogo que vai fazer a terapia sobre os problemas mais íntimos, em reservado, né? Os grupos também terapêuticos são feitos pelos psicólogos. A gente trabalha aqui com o pessoal veterano de grupos de narcóticos anônimos e alcoólatras anônimos que trazem suas experiências, a experiência de uma vida em aconselhamento e entendimento. Nós precisamos dos enfermeiros, né?
para auxiliar os pacientes a administrar as medicações de forma correta, para tomar os cuidados básicos com quem está muito fragilizado, né? Nós precisamos de assistente social, precisamos de ter um profissional de educação física para a pessoa também recuperar o prazer de fazer um esporte, de estar em bom estado físico. Espero que eu não tenha esquecido de nenhum aqui, Alexandre. Uma nutricionista também, né? Por causa de problemas de perda excessiva ou ganho excessivo de peso, ou mais condições de carência vitamínica. Então, para você fazer um tratamento bom de dependência química, realmente é uma equipe grande, que é a melhor forma de trabalhar e inclui muitos profissionais, né? Abrangendo físico, mental e espiritual, né? Então, todos esses profissionais, cada um na sua área e tratando de cada um com seus problemas aí que chegam até nós, né? Inclusive a desnutrição, anemia, e tem uma série de outras, com problema de fígado, com problema de rim, né? Então, cada um deles é feito o tratamento necessário. Vamos aqui para a nossa sexta pergunta. Qual é o período de abstinência para o alcoolista e usuário de drogas ilícitas? Olha, esse período de abstinência ele varia muito de pessoa para pessoa, não é? Antigamente, por exemplo, para alcoolista, a abstinência alcoólica mais aguda é um quadro que pode levar até a morte, se não tratado, né? Ela costumava durar de 3 dias, uma semana, fase mais aguda, até um mês. Hoje em dia, devido à toxicidade, a quantidade de álcool que é consumida, que é bem maior, pelo barateamento do álcool e a má qualidade, esse período pode ser até ultrapassado, né? E da cocaína e da maconha, a parte física, a abstinência da droga, não é tão grave quanto a do álcool. Quer dizer, não há morte por abstinência de cocaína ou de droga, né? Tem que se tomar alguns cuidados, principalmente com a parte cardiológica da cocaína, e vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Tá? A gente costuma falar aqui na clínica, e isso é uma coisa arbitrária, né? Não é científica, existem alguns livros, que o reequilíbrio, a pessoa está esquecido bem da droga, ter sido bem diagnosticada e está mais capaz de lidar com o problema, a fase mais grave é em torno de 10 semanas, né, Alexandre? Por aí que a gente observa. E o alcoólatra, ele tem a síndrome de abstinência física também, né? Como se fosse o usuário de heroína. E as outras drogas não. Ela vem, não tem ninguém que fique agressivo, que precisa ser contido ou amarrado, nada disso. Eles se tornam autossuficientes, eles acreditam que já estão bons. Então a fissura, né? A vontade de usar, ela vem camuflada. Ela vem bem escondida. E com terapias e com conscientização, a gente consegue vencer esse período aí. Bom, outra pergunta de uma internauta aqui é como e por quem a alta é decidida? A alta é médica ou por término do contrato? Olha, a alta, né, é um ato, se a pessoa foi internada involuntariamente por um médico, então a alta é um ato médico, né? Quer dizer, o médico que internou, ele vai decidir o momento mais propício para a alta do paciente, sempre baseado no quadro clínico, no risco que gerou a internação, na conversa com o próprio paciente, que é o mais interessado nisso, com a família, com o pessoal da equipe. Quando a alta é feita por um juiz de direito, quer dizer, internação compulsória, somente o juiz pode determinar essa alta, né? Porque é uma razão forense que existiu, o juiz determinou que o paciente fosse internado, aí o médico tem que comunicar ao juiz o término do tratamento, a melhora, a diminuição do risco, para que o juiz autorize, então, que o paciente saia. Então, são várias situações, é uma
decisão complexa e o contrato que é feito normalmente, né, na clínica, ele é uma meta para a pessoa ficar, a não ser que seja, como eu disse, em condições onde a pessoa não está por vontade própria, né? É uma meta que seria o ideal a pessoa atingir do tempo de tratamento para que seja completo o processo de diagnóstico, de desintoxicação, de psicoterapia e de grupo. Mas o término ou não de um contrato não é um critério de alta formal, né? Então não se deve manter uma pessoa internada apenas porque existe um contrato, a não ser que o contrato seja feito pelo juiz de direito, né? Bom, isso é uma pergunta bem interessante, porque o que tem mais acontecido nessas instituições e clínicas de tratamento com dependência química são a institucionalização de pessoas. A clínica Huxley tem um cuidado muito sério em cima disso, né? Nós tem sido apresentado para nós aqui pacientes com 20, com 30 internação. E esses pacientes, eles ficam bem no período que estão dentro da clínica, mas após a alta eles voltam ao uso, né? Então esse centro diagnóstico, diagnosticando, acertando medicação, a gente tem acertado muito isso. E todo paciente que conclui um tratamento com a clínica Huxley, nós nunca mais fazemos internação longa com ele. Nós só fazemos a desintoxicação, porque nós não temos mais nada para ensinar dentro do projeto terapêutico. E retomada, tá, do programa. Então, com isso, nós temos acertado, tirado esse ciclo vicioso de institucionalização com um grande número de pessoas. Tem famílias que estão quebradas, estão falidas, de tanto dar dinheiro para dono de clínica. E aí a gente fica tendo toda essa atenção, com atenção a... Uma internação longa, né, Alexandre? Para investigar bem o caso, para fazer todos os diagnósticos que precisam ser feitos e depois apenas períodos breves para a pessoa não ficar institucionalizada, identificar o fator da recaída, o que houve, e a pessoa voltar ao seu trabalho, voltar à sua família. Então, isso que o Alexandre está falando, fazer a internação longa, mais uma, mais duas, mais outra, além de não ser humano, também não é permitido, em lei, deixar uma pessoa mercê de uma internação, a não ser que seja uma pessoa incapaz. E a nossa maior propaganda nesses 17 anos, se podemos chamar assim, são famílias satisfeitas, pacientes limpos na rua. Sabe, pessoas dando certo. Cada uma dessas pessoas que passam por aqui, elas me trazem mais 10 ou mais até outras famílias, porque elas são tratadas com dignidade, com muito respeito. Bom, vamos para a nossa última pergunta aqui. Uma internauta pergunta para a gente: quando os familiares não têm condições de pagar um tratamento, como proceder, Alexandre? Olha, hoje, dentro da nossa Constituição Federal, todo indivíduo ele tem o direito de tratamento, tá? Para qualquer doença que ele venha ter, inclusive a doença do álcool e a doença da droga. Só que nós não temos nem de quem cobrar tudo isso. O governo tem alguns tratamentos como os CAPs, né? CAPs de atenção a essas pessoas, tem convênio com algumas comunidades terapêuticas, né? No caso da clínica Huxley, nós é uma empresa, né, que paga seus impostos, que não tem ajuda governamental, que tem toda uma folha de pagamento com seus funcionários registrados e que tem um custo altíssimo. Mas eu e o Dr. Fábio, nós temos tido 15 leitos de vaga social desde quando a gente começou esse trabalho. Então a gente faz a nossa parte para Deus, né, nessa assistência que a gente dá com esses leitos sociais. E também com palestras, com atendimento aqui no nosso ambulatório, sem cobrança, sem exigir nada da família, a não ser a presença física dela aqui para que seja feito o tratamento ambulatorial. Olha, esse aí é um problema
que preocupa muito nós aqui da clínica, preocupa muito mais os familiares, né? A gente é sensível a esse problema, a gente se preocupa. Sempre tivemos as vagas sociais para aqueles casos de pessoas que não podem, que estão em risco de morte, ou que são clientes que tiveram recaídas e não têm onde se tratar, estão sem condição financeira, né? Mesmo com qualquer empresário no Brasil e uma clínica, um hospital particular, uma empresa sabe como é que é a dificuldade para a gente conseguir estar vingando os compromissos com os funcionários, os 13º, as férias, a previdência, né? A gente tem honrado isso com muita dificuldade, mas chega ao ponto que os casos são tão dramáticos como no mês passado um rapaz, né, que perdeu a visão num acidente, um rapaz novo, no início dos seus 20 anos, os pais são idosos, e a esposa o abandonou, né? E eu financiei o tratamento desse rapaz porque ele ia realmente morrer. Então, o médico, a equipe terapêutica, o pessoal da equipe está sempre nessa corda bamba, né? A gente tem uma potência limitada para resolver esse problema. A gente vê que o governo aí está sempre querendo melhorar, fazer os seus programas. O problema é muito grande, precisa da iniciativa particular, da iniciativa estatal. E a gente vai vendo sempre, caso a caso, o que a gente pode fazer. Então eu queria agradecer muito aí os ouvintes, continue mandando pergunta para a gente aí, que a gente souber responder, a gente responde. E para quem está em casa, o melhor jeito de lidar com a droga, o álcool e com o tabaco é não começar, né, gente?